Então, você estava maluco quieto, viva? Eu parece que eu escutei que você falou viva. Foi do seu sonho, então. Deveria ser sua impressão viva. Talvez você não tá de branco. Não, mas um pouquinho de não sai, tá vendo? O que é? O banheiro tá fedida? Mamãe,
Thank you.